Muitas pessoas se perguntam como começar e como se tornar um mentor. Nesse vídeo eu quero te mostrar exatamente como que foi a minha trajetória, desde quando eu saí da CLT até quando eu enfrentei a pandemia, tive vontade de voltar a ser CLT e depois aluguei um estádio de futebol e conquistei meus primeiros milhões. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Rei da Abundância, aqui é Jonas Kass. Já aproveita e aperta no like, já se inscreva, porque nesse canal eu compartilho a minha jornada, eu compartilho estratégias e compartilho passo a passo de como você pode se tornar um mentor de sucesso, como que você pode empreender no digital e ganhar um bom dinheiro fazendo isso, não importa a idade que você tem, beleza? Muitas pessoas me perguntam, Jonas, você sempre quis ser um mentor? Não, eu poderia estar falando coisas motivacionais para você, mas não, a única coisa que eu queria era não voltar a ser CLT. Porque eu trabalhava na indústria farmacêutica e esse processo de trabalhar na indústria farmacêutica me deixou num processo de prisão, porque por mais que era legal, não tinha liberdade financeira, não tinha liberdade de tempo, e eu parei para analisar que se eu quisesse trocar o meu carro, eu teria que fazer um financiamento. Se eu quisesse trocar de casa, eu teria que comprar uma casa financiada. E eu falei, cara, deve existir alguma coisa na vida que você faça e você possa comprar as coisas no Pix. E foi exatamente isso. Quando eu tive esse raciocínio, querendo me tornar pai, querendo montar uma família, querendo conquistar coisas para mim e para o meu futuro, eu percebi que literalmente não haveria condição, ganhando o salário que eu ganhava, de prosperar na vida. Então eu pedi demissão no final de 2019, agosto de 2019 para ser mais preciso, e eu resolvi empreender. Só que o que eu comecei a fazer? Eu quis fazer primeiro, era o que estava dando. Então eu falei, cara, eu sei falar, então eu vou dar curso de oratória. Eu sei palestrar, então eu vou dar curso de palestrante. E eu comecei a entregar para o mercado o que o mercado queria comprar de mim. Então o mercado queria comprar X, eu entregava. O mercado queria comprar Y, eu entregava. Porque uma coisa você tem que, anota aí, ó. Não há propósito quando o boleto chega. Então o teu primeiro objetivo sempre tem que ser tentar pagar os boletos e não voltar a ser mais o que tu era. Então quando eu fui para o digital, em janeiro de 2020, eu falei assim, nossa, agora eu vou para o digital e agora eu vou dar certo, porque no digital tem escala. Mas Jonas, você era farmacêutico, você tinha uma formação. Eu não usei minha formação. Jonas, você trabalhava numa indústria. Eu não usei isso. E isso serviu para eu ter confiança, claro, ajuda, mas eu não utilizava porque eu falava sobre oratória. Aí eu comecei a ensinar. Comecei a ensinar, só que eu percebi que se eu ficasse dando cursos presenciais de oratória, falar em público, eu não ia ter escala. E o lucro, o dinheiro no bolso, estava no digital. E eu olhava aqueles vídeos e tinha, vídeos sensacionais, que inclusive me inspirou muito, que é o do Léo. E o Léo gravava o vídeo com o celular e ele colocava o vídeo assim, postava um pratão de bife, um pratão de arroz e feijão. E eu falava, mas o Léo é mais atrapalhado que eu e fatura milhões. E não estou me comparando com o Léo, porque o Léo hoje é meu amigo, mas isso era um motivo de eu falar assim, cara, eu todo arrumadinho aqui, cabelinho, não sei o que, barbinha, não estou dando certo. E o Léo ali do jeitão dele, daquele negócio dele, daquele jeito, assim, dando certo. E eu falei, não, uma coisa existe, se o Léo dá certo, se o fulano de tal dá certo, eu não posso ser ruim o suficiente para eu não dar certo no digital. E eu estou te falando isso por quê? Porque, para analisar. Você, meu querido e minha querida, está assistindo isso aí. Não tem como tu ser tão ruim o suficiente para tu não dar certo no digital. Tu tem que se esconder para tu não dar certo no digital. E foi isso que eu entendi. Então eu comecei, em janeiro de 2020, eu comecei a focar no digital, focar. E abrir a tal da live, entregar conteúdo, eu não sabia o que ia entregar, mas eu queria fazer a repetição. Então eu repetia, até dar certo. Quando deu certo, Jonas? Não foi bem assim. Por quê? Porque meu primeiro objetivo era conquistar R$2.000, que era meu custo de vida. Então eu tinha R$2.000, então todo mês eu queria pagar meu custo de vida. Por quê? Porque eu tinha R$40.000 guardado no banco, e que eu não podia utilizar aquele dinheiro, que era meu dinheiro de reserva. Eu não queria gastar aquele dinheirinho que eu tinha juntado com mais de 30 anos trabalhando. Eu tinha 40 mil no banco.
Não dava nem de comprar um carro zero, talvez. Agora eu acho que não dá ainda de comprar um carro zero. Acho que um Onix custa mais que 40 mil reais. Então eu falei assim, eu vou ganhar 2 mil reais. Se eu ganhar 2 mil reais por um ano, eu vou ter sobrevivido no digital. E devo ter o resto da minha vida para dar certo no digital. É essa mentalidade que as pessoas não têm no digital. Que é, primeiro tu tem que sobreviver, tu já quer entrar pro digital e ser milionário. Tu não quer criar raiz, tu não quer primeiro germinar. Não, tu já quer chegar e sentar na janela. Então o jogo é o seguinte, primeiro você vai entrar no digital e você vai dar certo no digital como? Sobrevivendo. Porque o boleto é o inimigo do propósito. Quando o boleto chega, o propósito vai embora. Então no começo, o que eu queria fazer? Dar certo. Então eu comecei a dar certo, fiz lives, eu entregava a mentoria do que as pessoas queriam. Jonas, mentoria de falar em público eu entreguei, mentoria de empreendedorismo eu entreguei, de como fazer live, eu tinha 20 lives. Bota ali um vídeo aqui, de eu fazendo as mentorias ao vivo aqui, como era no começo. E tá tudo certo. Não, eu sei, paciência. No decorrer da semana vai melhorar, você vai saber os temas com antecedência, a gente vai ter mais divulgação, a gente vai ter mais gente. Só que tem uma coisa que eu não negocio, galera. Tem uma coisa que eu não negocio comigo, é velocidade. Velocidade de execução. E daí, em março de 2020, veio a pandemia. Aí, o que aconteceu? Entrei em pânico. Passei um dia em posição fetal, assim, deitadinho, morrendo de medo de eu ter feito o erro na minha vida e ter que voltar a ser CLT. Então, naquele dia, eu decidi que eu não ia parar de acelerar no digital até eu dar certo. E dar certo era o quê? Era já conseguir pagar meus boletos, conseguir sobreviver ao meu custo de vida. E desse processo eu comecei a entender como vender mentoria. E eu comecei a ficar muito bom em vender mentoria, eu comecei a fazer bom dinheiro vendendo mentoria. Na sequência, meus amigos falaram, cara, como que tu vende tanta mentoria? Como que dá certo suas mentorias? Como que tu faz? E eu comecei a ensinar meus amigos. Depois as pessoas começaram a contratar minha mentoria para ensinar eles a vender mentoria. Falei, o que tu faz agora, Jonas? Não, eu tenho uma mentoria de falar em público, eu tenho uma mentoria disso e tenho uma mentoria de ensinar você a ser eu. Era mais ou menos isso. Então eu te ensinava a ser eu. E daí aquilo lá começou a dar mais dinheiro. Então eu criei um nome, chamei de Viver de Mentoria. Depois eu criei um método, como criar e precificar e estruturar sua mentoria e vender de forma online. E assim começou a minha trajetória. Na sequência, quanto mais pandemia dava, mais gente tinha no digital. Então era meio que contra-intuitivo. Então as pessoas ficavam em casa, elas assistiam mais cursos ao vivo. E eu entregava, eu estava ao vivo toda hora entregando, tipo louco. Eu não desligava minha câmera. Teve uma vez que eu fiquei 24 horas com a câmera ligada, entregando mentoria. Não parei nem para comer, eu comia na frente da câmera, fazia tudo, 24 horas. Por quê? Porque minha vida dependia daquilo. Será que a tua vida está dependendo disso? Será que você está colocando pressão o suficiente como se fosse uma vida para depender? Como se fosse uma vida dependendo disso? Essa é a diferença. Se você quer dar certo de verdade, você tem que acelerar até dar certo. E daí, de repente, eu saí de casa, fui convidado para ir para um estádio de futebol e lá estava Pablo Marçal, estava Joel J, estava Paulo Vieira. E eu falei assim, nunca, não tenho nem 10 mil seguidores, nunca vão me convidar. Então, eu resolvi alugar aquele estádio. E quando eu resolvi alugar aquele estádio, eu voltei para casa e coloquei um boleto de 350 mil reais. Eu tinha uma MEI, microempreendedor individual. Microempreendedor individual pode faturar até 80 mil por ano. O boleto era de 350. Eu fiz uma reunião com a minha equipe de 2 estagiários e falei, nós vamos mitar ou nós vamos quebrar. Mas, pior que tá, não fica. Quem era eu se quebrasse? Voltasse a CLT? Mas e se eu alugar o estádio e der certo? Eu vou fazer história. Então foi assim que eu aluguei o estádio, o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras e a gente fundou o evento Arrasta Pra Cima Solidário. Nesse processo, eu comecei a ganhar mais seguidor, comecei a vender mais, comecei a prosperar mais. E nesse movimento, o que aconteceu verdadeiramente? Eu comecei a me posicionar como mentor dos mentores, porque eu tinha método, tinha esteira, tinha processo, tinha tudo. E hoje eu ajudo as pessoas a montar seu processo de mentoria. E não importa, tem gente que é diarista, tem gente que é empresário. O que importa é o que tem na sua cabeça. Quanta fé inabalável você tem,
quanto que você olha pra mim e fala assim, pô, que esse piá aqui no meio do mato falando? E tu fala assim, eu consigo, se esse piá conseguiu, eu também consigo. Se essa guria conseguiu, eu também consigo. Por quê? Porque eu falo que não pode ser verdade tu ser tão ruim assim que tu não vai dar certo no digital. E eu não tô falando isso, eu tô falando isso só pra te ativar, só pra você sair da inércia, só pra você decidir montar seu processo de mentoria e vender de verdade. Porque hoje eu já tenho mais de 2.000 alunos, mais de 2.000 mentores formados, onde eles já faturam no digital. Alguns já passaram mais de R$1 milhão. E eu quero dizer para você, será que agora finalmente chegou o teu momento? Porque eu era CLT. Eu tinha um custo de vida de R$2.000. Eu morava num apartamento de 50 metros repartido com outra pessoa. Uma pessoa dormia no sofá e eu dormia no quarto para economizar. E eu fiz tudo isso com um celular. Inclusive esse vídeo está sendo gravado com um celular, porque você não precisa ter mais nada que um celular para prosperar na sua vida. Um celular, uma conexão à internet e ligar essa câmera, entender como vender, como precificar e prosperar. Porque eu confio mais em você do que você mesmo nesse momento. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixe seu comentário aqui embaixo e diga que mentoria que você vai montar exatamente agora. Porque eu tomei uma decisão em 2020 e você agora tem que tomar a sua decisão de se posicionar como mentora e mentor de sucesso e somar na vida de outras pessoas. Em 2021, a gente fez um movimento onde a gente conseguiu doar R$1 milhão, porque quanto mais dinheiro a gente fizer, mais pessoas nós vamos poder ajudar. E agora sim, com liberdade financeira, eu posso dizer, eu vivo o meu propósito. Meu propósito é acreditar mais em você do que você mesmo no começo, para que depois você possa prosperar e ajudar outras pessoas, assim como eu ajudo. Então, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, mentor de sucesso. Bora? Então aproveite esse momento, clica no próximo vídeo que está aparecendo aqui, porque tem mais conteúdo nesse movimento, nessa abundância, para você poder prosperar verdadeiramente. Nos vemos no próximo vídeo.